Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. E começa agora o Jornal Brasil Hoje. Nesta edição você vai ver áudios divulgados nesta segunda-feira apontam o envolvimento de Jair Bolsonaro no esquema de rachadinha. Gravações são atribuídas à ex-cunhada do presidente. E mais, vacinas vencidas. Qual o risco em receber o imunizante fora do prazo de validade, hein? Nós vamos falar ao vivo com um especialista que esclarece essa e também outras dúvidas. E ainda, fim da Romaria do Divino Pai Eterno, a festa realizada de forma virtual pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia. Ela foi marcada por muita oração e por muita emoção. O Jornal Brasil Hoje começa agora com todas essas informações ao vivo para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país. E a gente começa essa edição falando que o Papa Francisco passou por uma cirurgia. A Tiara Castilho tem todos os detalhes de como ele está. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordeval, uma boa semana para todos. E neste fim de semana, o Papa Francisco, de 84 anos, passou por uma cirurgia e está bem. Foi o que informou o Vaticano. O pontífice foi internado em um hospital de Roma na manhã de domingo para realizar uma cirurgia no intestino grosso. O motivo da operação foi uma estenose diverticular sintomática do colo, que é uma espécie de estreitamento da porção final do intestino grosso, resultado de inflamações repetidas nos divertículos da mesma região do intestino. Os divertículos são como uns saquinhos que se formam nas paredes do órgão pelo enfraquecimento natural dos tecidos. É necessário, então, retirar um pedaço do intestino. Esse problema é bastante comum em idosos. A previsão do boletim médico que foi divulgado é que o Papa Francisco fique internado por 7 dias, mas ele está muito bem após a cirurgia. Jordevá, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Tiara. Obrigado pelas suas informações. Uma sequência de áudios atribuídos à ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andréa Siqueira Vale, foram divulgados no site UOL nesta segunda-feira. As gravações que não tiveram publicação integral indicam que o presidente da República teria se envolvido diretamente em esquemas de rachadinha, que consistem na prática ilegal de confisco por parte dos parlamentares de parte dos salários dos assessores de gabinete. Na gravação atribuída a Andréa, a fisiculturista afirma que o irmão dela, André Siqueira Vale, foi demitido como assessor do, na época, deputado Jair Bolsonaro, que era deputado federal. Sabe por quê? Porque ele se recusou a repassar o valor definido. Na gravação, a mulher não diz em que ano isso aconteceu. Ela cita que o irmão deveria devolver R$6 mil, mas que devolvia apenas R$2 ou R$3 mil. André e Andréia são irmãos de Ana Cristina Siqueira Vale, que é a ex-mulher de Jair Bolsonaro. Deputados federais foram hoje ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, para conhecer em detalhes o funcionamento da urna eletrônica. Esse é um assunto que continua gerando muita polêmica por causa de um possível retorno do voto impresso. De Brasília, Elton Moreira conta os detalhes. A proposta da emenda à Constituição que trata do voto impresso nas eleições do ano que vem está na comissão especial criada pela Câmara dos Deputados. Hoje, os parlamentares foram ver de perto como funcionam os mecanismos de segurança das urnas eletrônicas e as etapas no processo de apuração dos votos. Os integrantes da PEC foram convidados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Na semana passada, o ministro chegou a comentar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Vamos acompanhar. O sistema é seguro, que ele existe desde 1996 e que nunca se documentou nenhum tipo de fraude, que as nossas urnas eletrônicas jamais entram em rede, elas não são conectadas à internet, portanto, elas não são passíveis de acesso remoto
Pois é, e segundo o presidente da comissão, o deputado Paulo Martins, do PSC do Paraná, a expectativa é que a votação para essa proposta aconteça na próxima quinta-feira. Mas na avaliação dele, essa PEC não deve passar no plenário da Câmara dos Deputados. Vale destacar que o voto impresso é uma das principais bandeiras do atual governo. Desde 2018, sem mostrar nenhum tipo de evidência, o presidente Jair Bolsonaro intensificou as acusações contra a segurança do atual modelo. Para diminuir a resistência à proposta do voto imprensa auditável, a comissão especial discute a adoção de um meio-termo. A ideia inicial era a realização de uma conferência de 100% dos votos impressos. Agora, eles defendem uma auditoria, por exemplo, de 10% ou 20% das urnas lacradas. A Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, por suspeita de ter recebido R$1 milhão em propina da Odebrecht. Renan é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os fatos teriam ocorrido em 2012. Segundo a Polícia Federal, a vantagem indevida envolve a aprovação de uma resolução no Senado que tratou de benefícios concedidos pelos estados a produtos importados, a chamada Guerra dos Portos. A partir de dados da PF, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se denuncia o senador ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, o senador Renan Calheiros disse que essa investigação está aberta desde março de 2017, sem que tenham encontrado provas. Violência e pandemia. Esse é o assunto de hoje discutido pelo padre Inácio. Recentemente, nós pudemos acompanhar pela grande mídia aquilo que ficou chamado como caso Lázaro. Aquele caso que aconteceu em Goiás, que mobilizou as forças policiais durante aproximadamente 20 dias. Mas o que nós presenciamos foi a violência transformada em espetáculo. A cobertura de uma boa parte da mídia foi marcada sim pelo sensacionalismo, até com a finalidade de tirar a atenção das pessoas e da sociedade para outros problemas sérios que o nosso país e a nossa sociedade estão enfrentando. Entre esses problemas, nós podemos citar a violência. As pesquisas indicam que durante a pandemia a violência na rua diminuiu, mas cresceu assustadoramente nas famílias. Hoje, 58% de toda forma de violência que acontece no Brasil se dá justamente no interior de nossas famílias. As crianças, os idosos e as mulheres são as maiores vítimas da violência. Tanto assim que nós nos acostumamos com alguns conceitos, como feminicídio, infanticídio. A pergunta que nos fica é: qual a origem desta violência? Nós poderíamos citar pelo menos 3 causas. Primeiro, o machismo arraigado na nossa sociedade. Segundo, razões de ordem cultural. E também a desigualdade que marca o nosso país, que marca a nossa sociedade. Tanto assim que os poderes constituídos se afastam de certos rincões, dos morros ou dos bairros de nossa cidade. Para concluir, 2 pensamentos. Em primeiro lugar, há de se pensar na dignidade de todo e qualquer ser humano. E diante disso, não se justifica nenhuma forma de violência. E superação da violência é o tema do ponto 3 de hoje, às 10 da noite. Marcos Túlios recebe o vigário para a ação social da Arquidiocese de Vitória, o padre Kelder Brandão, e o presidente do Rio de Paz, Antônio Carlos Costa. E a Romaria Virtual 2021 acabou ontem e já deixou aquele gostinho de saudade. Mesmo que seja realizada de forma virtual, por causa da pandemia, gentes do país inteiro se uniu em oração nesses 10 dias de festa. Nós preparamos uma reportagem especial para mostrar para você esse último final de semana das comemorações ao Divino Pai Eterno. Vamos ver?
Um pequeno carro de boi foi colocado no altar junto a um chapéu, ferrão, entre outros acessórios característicos do carreiro. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno foi todo preparado no último sábado para a missa dedicada a eles, aos cavaleiros e aos muladeiros. Alguns representantes participaram da celebração. Todas as vezes que eu venho, eu assisto a missa aqui na igreja. Mas hoje foi uma honra eu ter vindo. Foi através do meu amigo, me chamou que onde eu trazer ele aqui. Aí onde eu participar, eu vim com a honra que eu tive. Durante todo o tempo, o som da viola e do berrante estiveram presentes. A celebração falou do amor, respeito da tradição dos carreiros, cavaleiros e muladeiros na festa do Divino Pai Eterno. Essa missa representa muito ao povo goiano, ao povo que é devoto do Divino Pai Eterno. A gente chamou aqui 6, 7 carreiros para fazer a entrada com as suas guiadas, mostrando a ferramenta de trabalho, mostrando que a devoção não para. No sábado foi realizado o último dia da novena solene em preparação para a grande festa do Divino Pai Eterno. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esse ano o santuário não pôde receber os devotos aqui presencialmente. Mas tudo foi transmitido em alta definição pelas redes sociais e ainda pelas TVs Pai Eterno, Rede Vida, Aparecida, além da Rádio Difusora. E a novena foi celebrada por Dom Dilmo Franco, bispo auxiliar de Anápolis. Toda novena, em preparação para uma solenidade, ela conduz a comunidade a um retiro espiritual. Só uma grande festa tem uma novena de preparação. Por isso, uma novena inteira para o Dia do Pai Eterno. O dia da grande festa também foi especial. Quem começa a contar é a repórter Danusa Azevedo. No domingo, às 8 horas da manhã, o Santuário Basílica, apenas com a presença dos sacerdotes, voluntários da Romaria Virtual e animada pelo coral do Santuário Basílica, a Santa Missa foi presidida pelo Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e secretário da Conferência Nacional dos Bispos, Dom Joel Amado, e concelebrada pelo Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. O tema central da celebração foi o tema da Romaria, Pai Eterno diante de vós, somos todos irmãos. É uma mistura de sentimentos. Primeiro, alegria e agradecimento a Deus. Segundo, é claro, uma tristeza e uma preocupação por essa situação de pandemia. E terceiro, de novo, alegria e ação de graças, porque a igreja não está parada. Esses momentos fortaleceram a fé e a aliança dos devotos do Divino Pai Eterno. Mesmo sem a presença física dos romeiros, nós trabalhamos duro para que você aí de casa não perdesse nenhum momento dessa grande festa. Não é mesmo, Tarek? É isso mesmo, Danusa. Trabalhamos para que os momentos de oração deste ano chegassem até vocês e fizemos memória de como é bom quando estamos reunidos aqui em Trindade. Foram muitos os profissionais envolvidos para que a nossa Romaria Virtual chegasse a cada devoto que acredita nesta obra de evangelização. Todos os profissionais de todos os departamentos da Associação Filhos do Pai Eterno, da TV Pai Eterno, trabalharam para poder tornar possível essa romaria virtual, para que as pessoas pudessem ter o santuário em sua casa. Em nossa TV, transmitimos mais de 110 horas de programação ao vivo. Exibimos 18 missas e 18 novenas celebradas em nosso Santuário Basílica e na Igreja Matriz de Trindade. Manifestamos nossa gratidão ao Pai Eterno, encerrando nossa festa com o que é mais sublime em nossa fé, nos reunindo em torno da mesa da Eucaristia. Nada melhor do que celebrar a Eucaristia para encerrar uma festa como esta. Aliás, tudo na igreja começa e termina na Eucaristia. Ao fazermos uma romaria virtual, indica que já compreendemos, pelo menos, um pouco da mensagem central do tema deste ano. Diante do Pai, somos todos irmãos. Consequentemente, se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. E como tal, nós devemos viver. Não podemos sair desta romaria do mesmo modo que nós começamos. Devemos sair mais humanos e mais fraternos.
Ó, já estou com saudade, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos rezar, pedir a Deus para que a gente consiga vencer essa guerra contra a Covid-19, para que o ano que vem a gente tenha a Romaria do Divino Pai Eterno de forma presencial, todo mundo lá em Trindade, não é isso? Nós vamos agora para um rápido intervalo, na volta a gente fala sobre inflação, preços estão nas alturas e quem será que sai mais prejudicado com essa situação? Eu respondo para você depois do intervalo aqui no Jornal Brasil Hoje. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje. Na sexta-feira da semana passada, uma notícia pegou muita gente de surpresa e deixou grande parte preocupada. Uma denúncia do jornal Folha de São Paulo afirmou que milhares de pessoas de várias partes do país tomaram vacina vencida da fabricante AstraZeneca. As prefeituras negaram e atribuíram uma falha dentro do Sistema Único de Saúde. Já o Ministério da Saúde disse que todas as doses são enviadas dentro do prazo. Ainda assim, diante de uma acusação como essa, ficam muitas dúvidas, não ficam? Claro, você está com dúvida, eu também. E por isso, a gente convidou a médica imunologista e alergista Germana Pimentel para conversar mais com a gente ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Doutora Germana, muito boa noite, seja bem-vinda ao Jornal Brasil Hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui para esclarecer suas dúvidas. Prazer é nosso em recebê-la. Qual é o risco que uma pessoa tem ao tomar uma vacina vencida? O risco do recebimento da vacina mesmo é praticamente nulo, né? Considerando aí, no caso do recebimento, pouco tempo, né? De prazo, desse prazo expirado, na verdade. É importante deixar claro que isso ainda está em investigação e que é bem provável que, para a maioria das localidades em que essa denúncia se processou, deve ter acontecido um erro na notificação entre a data, né, realmente aplicada e a data do lote da vacina. Mas as pessoas podem ficar tranquilas que, caso ainda assim tenham recebido uma dose vencida, elas não correm nenhum risco nesse momento de ter tido algum problema de saúde por conta dela. Talvez a imunização não tenha sido a adequada. E aí, esse posicionamento, caso confirmado, será revisto, né, por cada localidade, qual será o procedimento indicado. Agora, o procedimento indicado seria tomar mais uma dose? Em princípio, pelas recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização, como não há estudos sobre a prorrogação dessa data de validade das vacinas e a consequente eficácia dessa vacina tomada vencida, vamos dizer assim, o indicado seria, sim, realizar uma nova vacinação, mas com um intervalo de aí pelo menos 4 semanas após essa dose recebida. Agora, doutora Germana, é possível sim verificar se é verdade ou não essa informação, porque tem o número dos lotes, não tem? Então é possível. Sim, é possível. Uma coisa que é importante que a pessoa se atente é que para cada lote existe uma data específica de validade. Caso a pessoa tenha recebido uma vacina daquele lote, mas a data de aplicação foi anterior à data de validade,
ela recebeu uma vacina daquele lote, mas essa vacina não estava vencida, ela estava dentro do prazo de aplicação. Isso tem gerado bastante confusão, como se todas as pessoas que receberam aquele lote específico tivessem recebido vacina vencida. Mas isso só aconteceu se a data de aplicação, que a pessoa também verifica no cartãozinho que recebe, foi posterior à data de validade daquele lote específico. Pois é, eu fico até pensando aqui, né, o mundo inteiro atrás de vacina, nós mais ainda, e de repente uma denúncia como essa que pode ter vacina vencida, né, doutora? A gente precisa ter muita calma nessa hora, né, interpretar os dados como realmente aconteceram. É provável que isso tenha acontecido em alguns locais e em outros não, né, e aí a gente vai precisar averiguar isso caso por caso, mas principalmente sem causar pânico nesse momento, né? Como eu já disse, assim, as reações, não devem ter acontecido reações adversas e é possível que, no caso de realmente a vacina estar vencida, que se faça uma nova dose para se garantir a imunização das pessoas, né? Com bastante calma. É importante que a gente não perca a credibilidade na vacinação. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a distribuição para os estados e municípios foi toda feita dentro do prazo. Então, a chance de realmente a aplicação ter sido posterior à data de vencimento já diminui muito com essa garantia do Ministério. Então, vamos continuar confiando nas vacinas e sabendo que elas serão fundamentais para que a gente controle essa pandemia. Doutora Germana, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Até mais. Olha, a doutora falou um negócio muito importante. A gente precisa tomar a vacina, a gente pode e deve confiar também nessa vacina, porque é o único remédio que a gente tem contra a Covid-19. Eu tomei a vacina, fiquei muito feliz e peço a você que realmente se vacine. Faça esse controle, porque a partir do momento que você toma a vacina, você está cuidando da sua saúde, mas da saúde também dos seus pais, dos seus amigos, enfim, da população de uma forma em geral. Vamos saber agora como anda a vacinação em todo o país? Nós vamos colocar aqui para você, no nosso telão aqui, os números que são enviados pelo Ministério da Saúde em relação à primeira dose. Até agora, foram vacinados aqui no Brasil, a primeira dose receberam 73.114.294 pessoas. Segunda dose e dose única também. Já foram vacinadas 25.551.993 pessoas. Aqui, esses dados do Ministério da Saúde para você. Agora vamos saber também como é que está o panorama dessa doença no Brasil. Nós temos dados também do CONAS, que a gente vai mostrar para você. Esse aqui a gente acabou de falar, que é a primeira dose. Apareceram aqui esses dados. Casos confirmados até agora, 18.792.511 casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. Número de mortes confirmadas também no nosso país. Até agora, morreram 525.112 pessoas no Brasil. No último período de 24 horas, o Brasil registrou 695 casos de Covid-19. Você certamente já percebeu que o preço de quase tudo está lá nas alturas, não é mesmo? Percebeu isso? Eu estou percebendo aqui de forma muito triste. É claro que a classe mais pobre é também a que mais sofre. Esse é o assunto que a Tiara Castilho traz para a gente agora. Eu quero chamar a Tiara aqui para contar mais detalhes para a gente. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordeval. Olá para todos que acompanham o JBH. Chego agora para falar sobre a inflação. Você aí que nos assiste já deve ter percebido que os preços de muitos produtos estão nas alturas. Itens essenciais como alimentos, gás de cozinha e energia elétrica fizeram a inflação disparar este ano. E para ter noção, isso pesa mais sobre os mais pobres e tira recursos do consumo. Um estudo, olha só, mostra que a renda disponível, o dinheiro que sobra após as despesas básicas, encolheu entre os que ganham menos nas classes D e E, onde estão concentradas mais de 54% das famílias brasileiras, onde a renda é de até R$ 2.700. A queda este ano será de 17,7% contra uma alta de 3% na classe A. Uma pesquisa de uma empresa de consultoria considera gastos essenciais as despesas com habitação,
transporte, saúde, cuidados pessoais, educação e alimentação. Apesar das projeções menores para a inflação de 2022, os alimentos vão continuar subindo, os juros estarão mais altos e essas são as pretensões divulgadas pelos economistas. Jordevar, é com você agora. Obrigado pelas informações, Tiara. Gente, vamos fazer uma correção. Agora há pouco nós mostramos os dados do CONAS, que são dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, sobre o número de mortes nas últimas 24 horas aqui no Brasil. Foram 695 pessoas que perderam a vida no Brasil, vítimas dessa doença em 24 horas. O INSS divulgou um novo calendário para os segurados fazerem a prova de vida e não terão os benefícios suspensos se fizerem. O Elton Moreira vai trazer agora esse cronograma completinho. Confira. O novo calendário inclui os meses de janeiro a agosto de 2022 para quem tem que fazer a comprovação entre maio de 2021 e julho de 2022. A gente preparou uma tabela para você acompanhar todas as datas com calma. Então, de acordo com o INSS, quem tinha que provar que estava vivo em maio e junho do ano passado terá que fazer o procedimento até 31 de julho, para não ter o benefício suspenso. A prova de vida é obrigatória para os aposentados e pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. Ainda de acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente. O procedimento serve para evitar fraude e garante também a manutenção do pagamento. Lembrando que o cronograma para regularizar a situação vai até julho de 2022. A prova de vida, que estava suspensa desde o ano passado por causa da pandemia, voltou a ser feita agora em junho. Caso queira, o segurado pode fazer também o procedimento com antecedência. Para tirar todas as dúvidas sobre a prova de vida, os aposentados podem ligar no telefone 135 ou acessar o site Meu INSS. E a seguir a gente mostra tudo o que foi destaque no mundo hoje, em instantes no Jornal Brasil Hoje para você. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Nas últimas semanas, a CPI da Covid-19 esteve concentrada na apuração de irregularidades na compra de vacinas. Mas a comissão também avança sobre outra linha de investigação: a identificação e a responsabilização de aliados do presidente Jair Bolsonaro que teriam disseminado notícias falsas na pandemia. Por exemplo, desestimulando o uso de máscara e o incentivo ao tratamento com medicamentos ineficazes, como a cloroquina. Até agora, 8 pessoas próximas ao presidente e ao seu entorno tiveram sigilos telefônico e telemático quebrados pela comissão. Além disso, a CPI requisitou às empresas responsáveis pelas redes sociais o conteúdo já publicado nas contas ligadas a esse grupo para evitar que provas sejam apagadas. Para falar sobre essa questão da divulgação, o compartilhamento de notícias falsas na internet, a gente convidou o advogado Herbert Emílio Araújo Lopes, que também é professor universitário, que vai nos ajudar aqui a tirar várias dúvidas. Professor, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Jordevar. Boa noite a todos os telespectadores que nos escutam e nos assistem nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso em recebê-lo. E essa história de que internet é uma terra sem lei, isso é mentira, né?
Não, não é bem assim, mas não. Até a temática que o senhor já estava abordando essa situação das fake news e hoje uma vertente para criminalização, reacendeu mais uma vez o projeto de lei 2630 de 2020, que tenta estabelecer a legislação que definirá a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, reacende mais uma vez esse debate a respeito desse tema. Agora, professor, qual é o crime que comete uma pessoa, por exemplo, que dissemina na internet contra o uso da máscara, por exemplo? É bem interessante você falar desse assunto, se é a pessoa ou a rede social a responsável por isso. Porque esse projeto de lei que eu citei, o 2630, ele acaba relacionando que o responsável não é o usuário, e sim a rede social. A criminalização hoje, por uma notícia falsa, não existe. Não existe uma criminalização por uma notícia falsa. Existem outros crimes, mas não específicos em relação à questão das fake news. Tanto é que esse próprio projeto de lei ele não chama de fake news, ele chama de desinformação. E se você me permite só ler ali essa parte que define o que é desinformação, o artigo 4º da legislação ele estabelece que desinformação seria todo o conteúdo, em parte ou no todo, que é falso ou enganoso e é passível de verificação. Aí muitas vezes eu até falo isso com os alunos em sala, então quer dizer que aquele seu tio que publica fake news no grupo de família, ele pode ser criminalizado por estar passando uma mensagem falsa? Não, nem tanto. Mas hoje, digamos, na questão do contexto político, se um agente político utiliza para fins eleitorais, aí sim eu tenho a criminalização pelo artigo 326A do Código Eleitoral. Mas a pessoa física em si, por passar uma mensagem falsa, não. Professor, durante a pandemia a gente ouviu muita gente defendendo e fazendo postagens, por exemplo, defendendo a cloroquina como tratamento precoce. Só que a cloroquina é um medicamento que não tem comprovação científica. Quem postou cometeu crime? Não, até mesmo porque esse assunto, eu até falei muito em sala de aula a respeito dessa situação, são assuntos debatidos hoje por profissionais da área. Se o uso ou não é devido, cabe então ao profissional da área da saúde, seja um farmacêutico ou um médico, ele trazer uma definição. O problema hoje, Odevar, é que boa parte da população tem informação fácil, mas o conhecimento não é tão grande. Então eu não posso, por exemplo, hoje debater se é eficaz ou não esse tema. Aí a pessoa pega aquela linha de raciocínio e ali ele repassa num grupo de familiares. Olha, está vendo? Isso daqui está certo ou isso daqui está errado. Acaba, de certo modo, se o senhor me permite, fazer uma comparação com um livro que o Byung-Chul Han escreve hoje, se chama Agonia do Eros, em que você pensa diferente do outro, acaba trazendo um problema não só político, mas também familiar. Então, é crime ele fazer isso? Não. Mas a pessoa que colocou isso, né, seja através de uma empresa ou utilizando do governo, para um fim eleitoral, é crime? Sim, aí é crime. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Um abraço. E olha só, uma baleia jubarte foi avistada no litoral do Paraná neste fim de semana. E esse momento importante foi registrado e rendeu belíssimas imagens. Hoje com a gente, direto lá do sul do país, eu falo com a Diana Túlio. Olá, Diana, é com você. Olá, Jordevá, e a você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno. É isso mesmo, o vídeo da visita da baleia anda fazendo sucesso por aqui. O homem que fez o registro é morador e empresário de Pontal do Paraná. Ele filmou a presença da baleia jubarte na região da Ilha do Mel, na tarde do domingo por volta do meio-dia. O registro foi feito com a câmera de um celular. O empresário conta que saiu para pescar com os amigos e, como o mar não estava bom para a pesca, eles decidiram voltar. Foi nesse momento que o grupo avistou a baleia. Eu conversei com ele, que contou que o animal ficou por quase 1 hora perto do barco e que, por isso, foi registrado em vários momentos. Momentos, aliás, de muita sorte do grupo, com certeza. O litoral paranaense é parte da rota de migração das baleias. Elas saem da Antártica em busca de regiões mais quentes no período da reprodução. E nós temos mais uma informação, dessa vez sobre o Rio Grande do Sul.
A Azul Linhas Aéreas anunciou que dará início a operações em 8 novos destinos no Rio Grande do Sul a partir do dia 1º de agosto. Trata-se de voos conectando a capital gaúcha, Porto Alegre, às cidades de Canela, Vacaria, São Borja, Erechim, Bagé, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Alegrete. As passagens já estão à disposição dos interessados nos canais oficiais da companhia. Canela contará com um voo diário para Porto Alegre, enquanto Erechim, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Bagé e São Borja receberão 4 operações semanais. Nesse início das ligações com a capital gaúcha, Vacaria e Alegrete, que substituirá as operações inicialmente anunciadas para Santana do Livramento, terão a opção do modal aéreo 3 vezes por semana. O preço promocional das passagens varia de R$ 100,80 para o voo de Porto Alegre a Canela até R$ 390,80 para o voo de Porto Alegre a São Borja. Essas foram as notícias de hoje, Jordeval. Eu devolvo para vocês aí em Goiânia. Uma excelente semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Diana. Um abraço para você. E a gente tem mais notícias internacionais agora no nosso Giro pelo Mundo. O restante do edifício que desabou em Surfside, no estado americano da Flórida, foi demolido com uma explosão controlada. A operação ocorreu no domingo, antes da chegada da tempestade tropical Elsa à região. Parte do prédio de 12 andares havia colapsado há 10 dias. O balanço provisório da catástrofe é de 27 mortos e 118 desaparecidos. O desastre é considerado uma das maiores tragédias urbanas da história dos Estados Unidos. Uma ilha de lama no Mar Cáspio. As imagens do vulcão de lama foram divulgadas nesta segunda-feira pelo governo do Azerbaijão. A erupção, que desencadeou uma grande bola de fogo, ocorreu perto de uma plataforma de petróleo na costa do país. A princípio, foi cogitado que o fenômeno teria sido uma explosão, mas a informação foi negada pela empresa que controla a plataforma. De acordo com as autoridades, o vulcão de lama não representa uma ameaça para a infraestrutura de petróleo e outras instalações. Um avião militar com 96 pessoas a bordo, em sua maioria militares, caiu neste domingo no sul das Filipinas. 50 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. 3 moradores da região atingida pelos destroços também perderam a vida. Autoridades filipinas tentavam, nesta segunda-feira, encontrar as caixas pretas do avião. Um comunicado do Comando Militar Regional afirmou que diversos soldados foram vistos saltando da aeronave antes que ela atingisse o solo, escapando da explosão causada pela queda. E você confere agora o que foi destaque no Jornal Brasil Hoje. Áudios atribuídos à ex-cunhada de Jair Bolsonaro, divulgados nesta segunda-feira, indicam que o presidente da República teria se envolvido diretamente em esquemas de rachadinha, que consistem na prática ilegal de confisco por parlamentares de parte dos salários de assessores de gabinete. Na gravação, Andréa Vale afirma que o irmão André Vale foi demitido como assessor do, na época, deputado federal Jair Bolsonaro, porque se recusou a repassar parte do salário. Chegou ao fim mais uma romaria do Divino Pai Eterno. A festa do Divino Pai Eterno durou 10 dias e, pelo segundo ano consecutivo, foi realizada de forma virtual. Toda a programação pôde ser acompanhada de casa pelos devotos, graças aos canais de comunicação, TV Pai Eterno, sites e também as redes sociais. O domingo foi marcado por muita oração e emoção. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para arquivar o pedido de investigação sobre os R$ 89 mil em cheques depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O julgamento virtual começou no dia 25 de junho e a data de fim prevista é 2 de agosto. Nessa modalidade, os ministros depositam seus votos no sistema do STF, sem a necessidade de uma sessão presencial.
Gente, eu tenho uma notícia importante para você. As igrejas de Trindade que ficaram fechadas durante a Romaria do Divino Pai Eterno por causa de um decreto municipal serão reabertas a partir de amanhã para visitação, claro, mantendo todas as regras de isolamento, de distanciamento social. E é muito importante, você que está sentindo falta das nossas igrejas lá em Trindade, amanhã então elas serão reabertas para você. E nós estamos indo embora, quero deixar aqui um grande abraço para você, uma boa noite, boa segunda-feira. Amanhã é terça, 6 da tarde, ao vivo, Jornal Brasil Hoje para você. Fique com Deus.